Vicente, você já fez filmes sobre outros assuntos também, né? Você fez o Soicuba, você fez o Estrada 47. O que te moveu a fazer um filme voltado para a parte das etnias também do Amazonas? O que me interessa, o meu trabalho é muito ligado à história e à memória da América Latina, né? Tanto no caso do Soicuba, no Estrada 47, que é sobre os brasileiros na Segunda Guerra Mundial, O Último Comandante, que é um pouco sobre um filme que está entre a comédia e o drama, que é sobre a Revolução Sandinista. E no caso do Contato, eu já tinha feito outros filmes no Amazonas e com outras etnias. O que acho que está muito marcado no filme é um pouco a memória deles e a história daquela região, a história da colonização e como o impacto que teve esse processo, que foi um processo secular naquela região, né? Então, por exemplo, se vocês viajam ali, conhecem os afluentes do Rio Negro, você vê que aquilo ali é meio um museu a céu aberto, né? Que ali você vê o passado e o presente dialogando, né? Então, imagino o quanto deve ter sido desafiador, né, para unir essas etnias, assim, para elas se encontrarem, né? São diversas etnias no Rio Amazonas também. A característica ali de São Gabriel da Cachoeira é porque são 23 etnias que falam 19 línguas. Então é um lugar do Brasil e um dos lugares do mundo com maior diversidade linguística e cultural. Então ali essas etnias convivem entre elas, né? Existe um convívio. Foi quanto tempo até o filme se concretizar também, de trabalho, de pesquisa também, até chegar a esses 4 etnias? O filme ele começou a ser... a Juliana de Carvalho, que é a produtora do filme, que ela é idealizadora e também me convidou para fazer o filme, desde 2018. Em 2019 a gente começou a filmar. Em 2020 teve a pandemia, então isso marcou profundamente o processo do filme, né? Ou seja, quando a gente terminou, quando a gente voltou da Amazônia, uma semana depois o país fechou, né? E aí teve todo o processo da montagem que foi junto com a pandemia, mas também com o desmonte do cinema brasileiro. A gente pegou todo esse período do governo passado, né, que foi nefasto, principalmente para essas populações indígenas, que teve uma política completamente antagônica, né, desassistidas durante a Covid, e o cinema brasileiro ficou paralisado, né? Então o filme agora ele foi finalizado e estreia agora hoje, né? E o trabalho de pesquisa deve ter sido também muito prazeroso para vocês também. Você falou uma palavra boa, porque quando se fala assim de pesquisa, tudo que é um trabalho árduo, cansativo. A pesquisa foi conhecer essas histórias e conhecer essas pessoas que foram generosas, né? Principalmente os protagonistas do filme, que abriram as suas casas, a sua intimidade, o seu coração e a sua memória para contarem as histórias que estão narradas no filme. E esse processo é um processo coletivo, a participação deles em narrar as suas próprias histórias está presente no filme. Você presta homenagem, né, a 2 pessoas muito importantes, né, nesse período, né, essa ajuda a resgatar a memória dos indígenas também, né, a preservação, a manter os indígenas, a cultura indígena preservada. Como é para você ver o filme chegando às telas de cinema? Ontem a gente fez uma exibição em Brasília, né? E eu estava homenageando a todas as pessoas que participaram do filme e também aqueles que caíram em combate, né? Nesse conflito que tem 500 anos. Então esse processo, tem várias pessoas que trabalharam no filme, que o filme é dedicado em memória a várias pessoas que trabalharam no filme, que faleceram, muitas faleceram pela Covid ou pelas consequências da Covid, e principalmente ao Bruno Pereira, que foi cruelmente assassinado com Dom Phillips. O Bruno Pereira, ele era responsável pelo departamento de isolados na FUNAI, foi ele que nos ajudou a conseguir filmar em uma das aldeias isoladas. E ontem teve uma exibição em Brasília e a gente fez uma homenagem para a viúva, então foi muito emocionante. Imagino agora o que esperar também desse filme agora, para essa chegada em circuito. O filme, é um filme que dialoga, acho que principalmente para nós, para o espectador que está desse lado aqui, que vive nos grandes centros e que não tem acesso a esses saberes que estão no Alto Rio Negro. E também para entender, as histórias são universais, tá? Então são histórias que o espectador ele pode facilmente se identificar com essas histórias.
e saber também o quanto nós, como essa sociedade turbo-materialista, consumista, está se perdendo, né? Então é como a nossa humanidade está se perdendo se a gente prestar atenção naquele modo de viver que está no filme, né?